Salve galera! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a discografia do extraordinário tecladista suíço Patrick Moraz. O Patrick Moraz ele começa a carreira dele como músico de rock com uma banda que ele cofundou na Suíça. O nome dessa banda é Main Horse. Eu não vou tratar tanto deste álbum dele hoje, e vou fazer também uma experiência um pouco diferente, que eu não havia feito ainda no canal, que é começar o álbum, examinar essa discografia do Patrick Moraz, mas iniciando daqueles álbuns que eu acho que não são tão bons, até os álbuns que eu acho excelentes, né? Então no final lá do vídeo vocês vão ver aquele que eu acho que é o melhor álbum da discografia do Patrick Moraz. Uma outra questão interessante é que eu não estou examinando aqui a discografia solo dele, como eu fiz, por exemplo, com o Rick Wakeman, nesse mesmo canal. Eu vou examinar várias gravações que ele fez com diferentes formações. E aí é que nós iniciamos com o Main Horse, que foi criado ali no final dos anos 60, 1969, e foi uma banda bastante impactante, porque não era influenciada pela aquelas bandas de proto-prog britânicas, tais como o The Nice, ou mesmo o Vanilla Fudge, o Iron Butterfly, não só britânicas, né, também americanas, norte-americanas, como o caso do Iron Butterfly. E é bastante semelhante no meu entendimento, o Main Horse, bastante semelhante ao The Nice, os elementos, por exemplo, de rock psicodélico, e também uma outra questão que eu acho bastante interessante, né, que são as influências de música brasileira, particularmente, latino-americana, mas brasileira especialmente nessa carreira do Patrick Moraz. Se vocês escutam esse álbum do Main Horse, que é um álbum super legal, vocês vão perceber influências de bossa nova lá. Ele tem uma música com Celesta que eu acho bem interessante, então vale a pena conferir realmente esse álbum do Main Horse. Mas continuando aqui, eu prefiro começar, e talvez eu traga até algumas novidades ou alguns álbuns que são pouco conhecidos da carreira do Patrick Moraz, que eu acho que poderiam ser, enfim, conhecidos pelo pessoal que gosta aqui dos vídeos do canal. Eu queria começar por esse álbum aqui, que é um álbum que eu acho bem interessante, é um álbum de 1985, na realidade 1987, e esse se chama Human Interface. E é bem interessante porque ele vai mostrar uma faceta do Patrick Moraz presente em outros álbuns também, onde ele toca todos os instrumentos e teclados e percussão, tá? Que é uma experiência que ele fez diversas vezes ao longo da carreira dele. E fez parte de um conjunto de álbuns, ou de uma coleção de álbuns, que contemplava também o Amin Bhatia, que foi enfim, um programador de sintetizadores que se tornou bastante conhecido no mundo dos teclados eletrônicos. Então, foi o primeiro álbum do Amin Bhatia, saiu por esta coleção, que era uma coleção bastante interessante, então. E também, por exemplo, tem um álbum, nessa coleção também sai um álbum do tecladista do Camel, o Pete Bardens, e que então o pessoal que conhece o rock progressivo conhece bem esse tipo de trabalho. Bem, esse álbum então ele marca as experimentações do Patrick Moraz com os teclados Kurzweil, e é um som mais espacial, new age, que explora subgraves. É um álbum interessante, pouquíssimo conhecido do Patrick Moraz, e que vai ser mais relacionado à música eletrônica, mais numa linha Vangelis, ou uma música mais espacial, new age, e distante daquelas preocupações ou daquela esfera do rock, ou do rock progressivo, ou do jazz, mesmo que ele explorou em outros álbuns.
Alguns vão estranhar que eu estou começando, então, eu comecei lá fazendo referência ao Main Horse e disse que eu começaria com aqueles que eu acho menos interessantes e não vou explorar tantos álbuns assim, não vou explorar toda a discografia dele, né? Embora eu comente um ou outro aqui até o final do vídeo, eu vou tentar comentar boa parte da discografia dele. Alguns vão estranhar que nesta lista crescente, né, em termos de qualidade dos álbuns, na minha opinião, eu vou colocar o Story of I, que é um álbum que é considerado o melhor álbum solo dele. Foi um álbum que ele gravou em 1976, ou seja, 2 anos depois dele ter ingressado na banda Yes, que é onde ele se projeta como um tecladista, enfim, extraordinário de rock progressivo. Esse álbum ele é gravado também com um conjunto de 17 percussionistas brasileiros e tem tanta influência brasileira que uma das músicas se chama Cachaça. É legal a timbragem dos sintetizadores que ele utiliza nesse álbum e ele é um álbum extremamente pessoal, de fato, né? Ele faz mesmo no encarte, onde ele descreve os tracks dos álbuns, é quase como uma anotação pessoal do Patrick Moraz explicando cada música, o que ele pensou de cada música, tem elementos muito pessoais, tanto que o álbum se chama Story of I. E é um álbum bastante interessante, mas no meu gosto eu acho um álbum, enfim, mostra o virtuosismo dele, tem alguns temas interessantes. Daqui eu destacaria pelo menos 2 temas que eu acho interessantes, né? Que é o tema Cachaça, que é um baião, né? Que é talvez um dos temas mais conhecidos desse álbum, e o tema também Descent, que abre o lado B, né? O side 2 do álbum, e que se tornou também um tema que ele tocou ou toca às vezes em concertos que ele faz, ou concerto de piano solo, né? É um riff que é bem conhecido aí de quem gosta de rock progressivo e quem conhece um pouco mais. Obviamente eu estou falando aqui de um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? Pois bem, e aqui marca então também todo o interesse legítimo. Eu já tinha falado disso no vídeo que eu gravei sobre tecladistas que devem ser escutados e falando assim a quantidade expressiva de tecladistas ocidentais no contexto europeu-americano que tem um interesse, e mesmo japonês, que tem interesse vívido em música brasileira, né? E aqui o Patrick Moraz é um exemplo muito clássico disso. O terceiro álbum que eu vou mencionar aqui, também um álbum que é pouco conhecido do Patrick Moraz. É esse álbum aqui, que o Patrick Moraz grava em parceria com o flautista, é um flautista de flauta pan chamado Sinrex, que está aqui, né, o nome Sinrex. E o nome desse álbum é Coexistence. E é muito interessante esse álbum, porque é um álbum, como várias coisas que o Patrick Moraz fez, assim, bem inovadoras, é um álbum de um tecladista com um flautista de flauta pan. E eu gosto bastante aqui de alguns, principalmente o lado B, que é o lado mais conceitual, que é essa suíte chamada Coexistence. Eu acho bem interessante. Tem coisas aqui que exploram ritmos de reggae mesmo. É bem interessante, mostra o quanto o Patrick Moraz ele é realmente um artista bastante universal nos interesses dele, né? Ele tem essa capacidade realmente de fazer coisas bem complexas, né? Então eu gosto muito aqui da música Black Gold, que é um dos primeiros movimentos desse lado B chamado Coexistence. Eu acho que isso também deve ser
conhecido pelos fãs do Patrick Moraz. Por sinal, o Patrick Moraz fala muito bem o português, porque ele viveu alguns anos no Brasil. Então seria legal que um dia esse meu vídeo chegasse nele, né, para saber que ele ainda tem muitos fãs no Brasil e pessoas que gostam, apreciam a obra dele, continuam escutando ele, né? Então seria legal, senhor Patrick Moraz, se você escutar esse vídeo aqui, alguém lhe der a dica desse vídeo, entra aí e faz um comentário, que seria muito legal, que eu já vi um vídeo teu falando bem português, ele fala português com gíria e tudo mais, ele realmente é uma pessoa que aprecia muito o Brasil, como nós já falamos, viveu um tempo aqui. Se der tempo, eu ainda falo um pouquinho disso no vídeo de hoje. Bem, o quarto disco que eu gostaria de fazer referência aqui é um disco, eu acho que eu não fiz referência aqui ao ano, né? Desse disco que ele gravou com o Cynrix. Eu não me recordo desse ano porque ele não consta, obviamente, na 1980. É muito interessante, né? Porque é a língua divisória praticamente, então, da época mais progressiva do Patrick Moraz, como eu vou falar daqui a pouco, e uma época onde ele vai diversificar um pouco isso. Nessa diversificação, em 1982, 83, ele encontra, por acaso, o baterista do Yes, com quem ele não tinha tocado, porque na fase que ele esteve no Yes, ele tocou com Alan White. Ele encontra com Bill Bruford, eles eram vizinhos de bairro. E daí nasce uma parceria muito legal, que gerou 2 álbuns com composições, mais alguns álbuns ao vivo, até alguns recentes, álbuns ao vivo mais recentes. Mas desse surge um primeiro álbum em 83 chamado Music for Piano and Drums, que é completamente acústico, piano e bateria. Também eu acho que foi a primeira vez que isso foi feito dessa forma, um álbum só piano e bateria. Eu acho bastante inovador esse álbum. Mas eu até prefiro um álbum que acabou saindo em 1985, que essa parceria deu tão certo que eles voltaram a fazer um outro álbum, que é um álbum com teclados, piano, sintetizadores e bateria eletrônica. Gerou esse álbum aqui, que é o Flags, que é um álbum muito legal, que justamente marca esse tipo de parceria bateria e teclado, que anos depois, por exemplo, seria replicado por um grande discípulo dele ou por um grande admirador da obra dele, que é o Jordan Rudess, que gravou um álbum com o Rodney Morgenstern. E que são álbuns também extraordinários, que é música, teclado e bateria, e no palco reproduzido só teclado e bateria, e é uma experiência muito legal. Bem, esse álbum aqui, como eu falei, de 1985, ele tem algumas músicas que são mais clássicas, vamos dizer assim, do Patrick Moraz, ele regrava alguma coisa dele, né? Que, por exemplo, Temples of Joy, que daqui a pouco eu vou falar um outro álbum dele, que ele incluiu essa música. E Caru também é uma música conhecida dele, bastante bonita, por sinal, aqui nesse álbum ele toca solo essa música, não é com o Bill Bruford. E a música que eu acho mais legal desse álbum aqui é Flags, que é uma parceria sintetizadores, bateria. Tem uma sonoridade, foi gravado na Suíça esse álbum, tem uma sonoridade muito bonita do piano, muito bem gravado, os teclados muito bem gravados. Ele grava aqui num Kurzweil 250, ainda antes do KN 2500, 2600. Ele é um inovador nessa tecnologia da Kurzweil. E eu falo isso porque eu tenho muitos aí, pessoas que acompanham o canal que são tecladistas ou pessoas que curtem síntese, né? Sintetizadores. Tem aqui também, eu acho uma bem legal, que é o Bill Bruford faz uma homenagem ao Max Roach, que é The Drum Also Waltzes, que é bem legal também, só solo bateria. Então é um disco bem colaborativo, onde tem assim, faixa solo de cada um dos dois, e Flags aqui, bem legal, porque esse álbum aqui mostra como uma foto, a capa, né, uma foto de cima, como se eles estivessem disputando judô, e o álbum chamado Flags dá a entender que cada um tem a sua bandeira, uma bandeira dos teclados, outra bandeira da bateria, e eles estão disputando, ou seja, também não foi tão fácil fazer isto, né? Embora o piano seja um instrumento percussivo,
e o próprio Patrick Moraz toca em vários álbuns dele, ele toca percussão eletrônica, coloca bateria, ele coloca isso, fica bem feito. E também ele sempre tocou com muitos percussionistas, principalmente brasileiros, né? Aí é que a gente parte então para esse álbum que eu acho muito legal. Eu considero o melhor álbum solo do Patrick Moraz. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, mas eu considero esse aqui o melhor álbum solo do Patrick Moraz, que é um álbum de 1978. Então eu falei para vocês que aquele álbum lá de 80, né, com Cyrix, já mostravam como que um turning point, ele já estava mudando os interesses dele. Esse aqui ainda é marcado por muita influência progressiva, tá? Então, tem ali, 1976 é o Story of I, que eu já falei aqui, eu acho esse mais interessante que o Story of I. Depois tem o Out in the Sun, que foi um álbum, inclusive, que dizem que foi o álbum enfim, projetou de certa maneira o Patrick Moraz como compositor, porque ali tem até umas influências da disco music. E por isso que esse álbum aqui é considerado, ele não tem um nome, é considerado o Patrick Moraz 3, né? O third álbum. E esse é interessante porque ele toca todos os instrumentos aqui com um percussionista muito conhecido. Eu acho até que ele é um percussionista da cidade onde eu resido hoje, é um percussão do sul do Brasil, e se chama Djalma Correia. Esse percussionista, inclusive, tocou com Peter Gabriel naquela trilha A Última Tentação de Cristo, a trilha que o Peter Gabriel fez para o filme que se tornou bastante conhecido. A trilha é bem legal, né? Talvez até mais interessante que o filme. E nesse álbum aqui ele toca Temples of Joy, por exemplo, né? E que é uma música que ele toca lá com o Bruford também, vai tocar anos depois, isso aqui é de 78, lá em 85 ele vai tocar de novo essa música, e ela consta em mais de 2 álbuns dele, essa música Temples of Joy, assim como Caro, como eu falei, né? E é bem interessante esse álbum nessa dimensão, é muito bem gravado também, nessa dimensão que ele toca ele e o Djalma Correia, que é esse percussionista que eu estava falando para vocês, que é um percussionista muito ligado à percussão do sul do Brasil e que é bastante conhecido vamos dizer assim, nesse meio de percussionistas extraordinários em âmbito mundial. Então é o álbum que eu mais gosto solo do Patrick Moraz. Aqui alguém poderia dizer, e eu não vou discordar, que o Windows of Time é um álbum muito interessante. Talvez alguns dissessem, e eu não escuto muito, é um álbum também que ele gravou absolutamente solo. Eu acho também um álbum bem interessante para mencionar aqui, Windows of Time. Vale também a pena ser escutado, né? Mas ainda acho esse o mais interessante e mais do que Walt in the Sun, por exemplo. Bem, antes de ir para aquele que eu considero o melhor álbum gravado pelo Patrick Moraz, eu devo fazer referência, obviamente, àquele álbum que projeta o Patrick Moraz no mundo inteiro, né? Que é esse álbum aqui, o álbum Relayer. E aí vamos falar um pouquinho sobre o estilo do Patrick Moraz. Eu acho que o Patrick Moraz, aqui eu vou falar algo que talvez seja um pouco até audacioso, né? Eu acho que o Patrick Moraz é o tecladista mais versátil e, por que não, o mais virtuoso do rock progressivo. Eu tenho falado muito aqui sobre Keith Emerson, sobre o Rick Wakeman e tantos outros. Eu gosto muito do Kerry Minor, do Gentle Giant, e, enfim, né? Rick Wright do Pink Floyd. Gosto muito do Tony Banks, do Genesis também, é uma grande referência. Agora, o Patrick Moraz, ele tem 2 características que eu acho muito interessantes. Ele é menos muscular do que o Keith Emerson. Keith Emerson, a gente nota aquela aplicação de musculatura, uma mão esquerda muito consistente, e ele é mais fluido, mais fluente do que o Rick Wakeman. É impressionante isso, mas eu ainda acho que ele enquanto tecladista, se vocês escutam, por exemplo, o Patrick Moraz tocando jazz, que ele toca em inúmeros álbuns dele, ele toca muito jazz com o Bill Bruford,
ele toca jazz também nesse álbum, que é o Patrick Moraz 3. É algo de impressionante. Se vocês escutarem, eu ainda vou falar um pouco disso também, ele tocando música clássica, música erudita, também ele supera o Rick Wakeman e o Keith Emerson, na minha muito humilde opinião aqui do canal. Tá? Então, algumas vezes perguntam assim, você prefere o Yes com o Patrick Moraz ou com o Rick Wakeman? Eu acho que o Patrick Moraz não teve talvez a chance de consolidar melhor o trabalho dele no Yes. Tá? Agora, se me perguntarem, eu acho que o trabalho do Patrick Moraz no Relayer, ele é absolutamente extraordinário, né? A forma como ele faz os solos ou como ele usa o teclado de uma forma bem diferente, né? Então aí tem aqui os contos, as lendas sobre ele nesse álbum. Uma dessas lendas é o fato de eles estavam compondo a Sound Chaser, né? Porque o Relayer tem 3 músicas, que é Gates of Delirium, Sound Chaser e To Be Over. E na Sound Chaser, ele diz, olha, a gente não tem uma introdução para essa música. E o cara foi lá e tocou a introdução na hora. Eu faço uma para vocês aqui. E saiu tocando o Fender Rhodes, que não era um instrumento muito utilizado pelo Rick Wakeman, não era muito utilizado também pelo Keith Emerson e por tantos outros também. Talvez o Tony Banks utilizou um pouquinho mais, uma fase um pouco mais tardia do Genesis. Também o Kerry Miner utilizava um pouquinho do Fender Rhodes, mas não era muito a praia dos tecladistas progressivos. Ele foi lá e toca aquela introdução mágica e aqueles solos que ele faz no recém-lançado teclado da época, que era o Oberheim, aquele tipo de filtro do Oberheim, realmente são, quem conhece, quem sabe o que eu estou falando aqui, sabe que para você aguentar, para você segurar a barra do Yes naquela época, você ingressar e tocar naquele nível do Yes na época, não havia. Eles testaram o Vangelis, como eu já falei aqui, e era muito difícil, né? E ele chegou com uma capacidade de tocar muito criticado. Tem aquele famoso show do Yes, onde eles tocam na turnê do Relayer, eles tocam coisas como Close to the Edge mesmo, diz, ele não fez os mesmos solos que o Rick Wakeman e tudo mais, mas naquela época não tinha nada escrito, era difícil realmente. Eu acho que realmente era difícil, e ele era um tecladista muito espontâneo, muito do ao vivo, com características bem diferentes do Rick Wakeman. Mas eu aqui devo dizer isso, e inclusive quem afirma isso, que eu parei para refletir, foi a Keyboard norte-americana, que uma das revistas da Keyboard, que ele foi capa, o Patrick Moraz foi capa, a matéria iniciava dizendo isso e eu hei que concordar. Ele é menos muscular que o Keith Emerson e mais fluente, mais fluido que o Rick Wakeman. Mas isso a gente tem que realmente escutar muitas coisas que ele gravou para chegar a essas conclusões. Eu acho que o trabalho que ele fez então no Gates of Delirium, aquele tipo de solo para mim praticamente inaugura a forma que só viria a se consolidar nos anos 90 com as bandas de prog metal, a forma como ele sola ali, né? Que eu acho que é absolutamente inovadora, a forma como ele usa os teclados é muito, muito orgânica, muito realmente extraordinária. Então eu diria que esse é um dos ele está no meu top 2, né, dos melhores álbuns da discografia do Patrick Moraz. O álbum para mim que é o top 1 do melhor álbum que o Patrick Moraz tocou e é irretocável é esse aqui, galera, que eu já havia falado aqui no canal. O álbum do Refugee, que é uma banda que ele entra para substituir o Keith Emerson. Então aqui a gente está diante do tecladista que substitui o Keith Emerson no The Nice, que não se denominou The Nice, obviamente eles tiveram que trocar o nome, e o tecladista que substitui o Rick Wakeman no Yes. O álbum que botou o Patrick Moraz no Yes foi esse aqui. É um álbum irretocável. Esse álbum aqui é um dos grandes álbuns de tecladistas de contexto jazz rock até hoje. As gravações de piano são maravilhosas. Foi um álbum gravado um pouco às pressas, com o Brian Davison, esse excelente baterista dos anos 70, e o Lee Jackson,
tá? Aqui o Dave Holist já tinha saído do The Nice. E é interessante também que foi traumatizante, né? Porque o Keith Emerson tinha saído do The Nice para ingressar ou fundar o Emerson Lake and Palmer, e depois ele ingressa, faz essa banda Refugee, que é extraordinária, tá? Alguns falam, não gosto tanto dos vocais e tudo mais, vamos escutar esse álbum porque as composições são demais, não só o trabalho do Moraz, esse álbum realmente é um dos melhores álbuns de rock progressivo de todos os tempos, tanto que eu coloquei lá na minha lista dos 10 melhores álbuns de progressivo dos anos 70. E depois, quando ele entra nessa banda, ele deixa essa banda para ingressar no Yes. Tá? Por sinal, o Keith Emerson sempre olhou ele como um rival, um competidor, né? Isso está na biografia do Keith Emerson, e o Emerson ficou maluco, ficou bastante bravo quando foi na fábrica do Bob Moog comprar o primeiro sintetizador polifônico da Moog, e o Patrick Moraz já tinha estado por lá e ele foi o primeiro a utilizar o sintetizador polifônico Moog. Então ele registra isso na biografia dele, ele ficou bastante enfurecido com isso. Pois bem, eu falei então, cheguei aqui do álbum que eu acho talvez o menos interessante para o mais interessante, mencionei outros álbuns também que não estavam aqui na lista, né, como por exemplo o próprio Main Horse e também o Windows of Time. Quanto para encerrar o vídeo de hoje, eu falo que a Magna Carta lançou um álbum com tecladistas de rock tocando peças de piano que se chama Stairway to Heaven. E aqui vai ter, por exemplo, Brian Auger, vai ter Jordan Rudess, vai ter Keith Emerson, vai ter Chuck Leavell, quem conhece o Rolling Stones sabe que é o atual pianista do Rolling Stones, já tocou também com o Allman Brothers, um tecladista da pesada, mas também Tony Rimas, que tocou com Jeff Beck, Steve Porcaro, só tecladista da pesada nesse álbum. Cara, o Patrick Moraz, ele entra aqui tocando a polonese militar do Frédéric Chopin. Cara, é a melhor gravação desse álbum, assim. O Keith Emerson entra tocando a dança crioula do Ginastera, que é absurdamente bem tocado e muito boa. O Jordan Rudess toca o Estudo Revolucionário de Chopin, só que o Patrick Moraz, quando entra, ele entrou aqui com o pé na porta mesmo. A gente tem que reconhecer a minha opinião. Então aqui fica um vídeo que há muito tempo eu queria ter feito, de tantos outros que eu ainda quero fazer, que é sobre a discografia do Patrick Moraz, para quem curte, para quem conhece. Esses vídeos que eu faço é realmente para quem conhece. Não falei aqui também sobre a vinda do Patrick Moraz para o Brasil, que eu acho que ele é muito injustiçado aí por alguns músicos bem conhecidos do Brasil. Esse cara, ele tentou fazer uma banda com brasileiros na época para ser o novo Yes, né? Eu acho que ele se juntou com gente que não era tão legal assim, né? E ele sempre foi um buscador. Eu acho que ele é subestimado, embora dizer assim, ele sempre teve naquela lista ali dos melhores tecladistas do rock, mas eu ainda acho que ele é muito subestimado e a obra dele é pouco conhecida. Aí você aí também julga, né? Se você conhecia todos esses discos que eu mencionei aqui, se você conhece isso, ou se você gostou, escutou esses álbuns e gostou desses álbuns, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço em todos e em todas vocês.